Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 21. Estamos aí no finalzinho desta carta, alguns versículos que são exortações finais do apóstolo Paulo a Timóteo e a igreja em Éfeso. E nós iremos falar hoje sobre o bom tesouro. Nós iremos ler esse texto para a nossa edificação. E depois você compartilhe também essa série com seus amigos, parentes, para que outras pessoas também sejam edificadas, visitadas pela graça do Senhor. Vamos então abrir esse texto para a nossa edificação. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 até o versículo 21. Todos juntos? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratica o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa nos edificar. Nós queremos ficar apegados à Tua palavra. Nós queremos ter esse bom tesouro guardado no mais profundo do nosso coração. E nós queremos compartilhar o que nós recebemos da Tua parte, ó Deus, para a edificação de outras pessoas, para a edificação do Teu povo, para o avanço do reino do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, inventar nada, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, ir além daquilo que está escrito. Nós queremos guardar aquilo que nós recebemos e compartilhar aquilo que recebemos da parte do Senhor. E que o Senhor possa nos revelar sempre a verdadeira riqueza, a verdadeira vida para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Que nenhum de nós que está aqui saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos mais crentes, mais abençoados, mais revitalizados, mais despertados para melhor te servir. Abençoa aqueles que estão em casa também, ó Deus, tocando em cada coração. E abençoa aqueles que vão ouvir essa mensagem em outra oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando esses corações, essas vidas, essas famílias, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Paulo, antes de terminar a sua carta, ele volta ao tema da riqueza temporal e do tesouro digno de ser guardado. Ele advertiu firmemente Timóteo a permanecer satisfeito com a provisão e a proteção de Deus e evitar a busca fútil da riqueza. Uma vez que o descontentamento e o ministério não podem coexistir no coração de um ministro sem trazer graves problemas. A Bíblia diz, tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, se atormentando com muitas dores. No entanto, meus irmãos, nós devemos entender que possuir dinheiro não é pecado, e sim ser possuído pelo dinheiro, pois o dinheiro pode tornar-se um ídolo terrível, que afasta o homem de Deus. O próprio Jesus chega a dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, diz a Bíblia. Então, o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Ele não pode ser o dono do nosso coração. Só Deus pode ser o dono do nosso coração. Corremos o risco de nos deixar dominar pela posse do dinheiro, pois o próprio Jesus diz o seguinte: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E devo perguntar sempre: onde está posto o meu coração? No tesouro terreno ou no tesouro celestial? Nas coisas do alto
ou nas coisas terrenas, passageiras desta vida? Onde está posto o meu coração? Onde está posto o seu coração? Por esta razão, Paulo ordena a Timóteo a exortar os ricos a tomar cuidado com as tentações da riqueza, uma vez que eles deveriam viver humildemente, generosamente e alegremente com as dádivas de Deus. Eles não deveriam depositar a sua esperança no dinheiro, mas no Deus vivo, que é o único que pode satisfazer e nos dar a verdadeira segurança, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. No entanto, Timóteo deveria guardar o bom tesouro, o qual lhe foi confiado. E esse tesouro é digno de ser guardado. Esse tesouro é o tesouro do Evangelho, que foi transmitido a ele, a verdadeira riqueza, a maior riqueza. E essa riqueza tem que ser guardada, o bom tesouro. No texto lido, meus irmãos, nós temos dois imperativos negativos e dois imperativos positivos com respeito à riqueza temporal. E o imperativo positivo sobre o tesouro, o bom tesouro digno de ser guardado, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Se não, vejamos. Primeiro imperativo negativo, o texto fala assim: não sejam orgulhosos. Veja o que diz o verso 17. Vamos ler comigo? Veja o que Paulo disse a Timóteo. Olha o que Paulo exorta a Timóteo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. E a primeira orientação diz respeito ao perigo do orgulho. Alguém chegou a dizer que o orgulho é uma flor que nasce no jardim de Satanás. O orgulho é uma desgraça. O orgulho traz ruína. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O orgulho é uma praga que nos leva à bancarrota, que nos leva à queda, que nos leva à destruição, que nos leva à ruína. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que os pecados sexuais, a ira, a avareza, a bebedeira e todos os outros são apenas picadas de mosquito em comparação com o orgulho. O orgulho é uma praga. O orgulho é uma peste. O orgulho é uma grande transgressão. O salmista Davi chama o orgulho de grande transgressão. No Salmo 19, versículo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, nesse Salmo 19, versículo 13, pastor Rui depois vai fazer a exposição desse salmo aqui, um salmo que mostra sobre a revelação natural, a revelação da criação, a revelação da palavra. E no versículo 13, o salmista Davi diz o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Guarda o teu servo da soberba, do orgulho, da presunção. Por causa do orgulho, meus irmãos, Nabucodonosor comeu capim com os animais durante 7 tempos. Por causa do orgulho, também Belsazar morreu, porque ele não deu glória a Deus e ofereceu culto aos deuses usando os utensílios da casa de Deus. Por causa do orgulho, Herodes Antipas foi comido de vermes na frente de todo o povo, porque não deu glória a Deus. O que é orgulho? O orgulho é um sentimento de superioridade. O orgulhoso se considera melhor e mais importante que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pó e cinza. Ninguém, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos glorificar a Deus. O orgulho é um pecado contra Deus e contra o próximo. Pois nós fomos criados para amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas o orgulho é tão perverso que ele inverte esta ordem e nos faz amar a nós mesmos sobre todas as coisas e desprezar o outro em vez de amá-lo. O orgulho é uma egolatria,
O orgulho é o culto de si mesmo, é a adoração de si mesmo, é a adoração do próprio eu. É por isso que Tiago chega a dizer o seguinte, que Deus ele resiste aos soberbos, mas a sua graça ele dá aos humildes. É por isso que Jesus fala o seguinte, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É por isso que Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É por isso que Jesus fala assim, que o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O orgulhoso, meus irmãos, tem Deus por opositor direto. Deus resiste aos soberbos. Deus é o seu opositor direto. Trata-se, antes de tudo, de um pecado idólatra. O ególatra cultua a si mesmo e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, que no trono do seu coração não esteja você mesmo, que no trono do seu coração esteja Deus. Que Deus esteja no trono do seu coração. Mas qual é a relação entre riqueza e orgulho? Como podemos encará-la? Por quê? O pecado do orgulho, meus irmãos, não é um pecado exclusivo de ricos, bem como a humildade não é uma virtude exclusiva dos ricos, dos pobres. Contudo, a posse de bens materiais pode ser um substancioso alimento para o pecado do orgulho. Aliás, uma das características do pecado do orgulho é a sua capacidade pervertedora. Todo rico é orgulhoso? Não. Todo pobre é humilde? Não. Tem muito pobre também orgulhoso. No entanto, o orgulho ele pode se alimentar, né, desse elemento que é o dinheiro. Né? Por exemplo, o orgulho pode se alimentar de praticamente qualquer coisa, sobretudo das bênçãos que Deus nos concede. Quer ver uma coisa? A promoção de um emprego. E às vezes a pessoa promovida na empresa, ele acha que é melhor do que o outro na empresa, porque ele foi promovido. Agora eu sou chefe, agora eu sou líder aqui. A vitória dos nossos filhos na carreira profissional ou acadêmica. Um tempo de prosperidade em comum, um elogio. Uma colheita mais farta, a pessoa planta uma roça e colhe mais do que o outro. E ele pensa que é mais importante. Até mesmo, meus irmãos, experiências espirituais podem encher o nosso coração de orgulho. Como assim, pastor? Experiências espirituais podem encher o nosso coração de orgulho? Pode. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. O que Deus colocou nele? Um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Aquele espinho na carne, aquela dificuldade, aquela enfermidade, nós não sabemos o que é, mas Paulo disse que Deus colocou aquele espinho na carne para que ele não se exaltasse. E ele suplicou a Deus, Senhor, tira esse espinho da carne. E o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até mesmo a bênção espiritual pode nos levar ao orgulho, e às vezes Deus permite um espinho na carne para furar o nosso orgulho, para que a gente não fique como um pavão que faz bum, estufa o peito e coloca aquelas asas multicoloridas e o sol bate e reflete. Então Deus sabe do nosso coração, como o nosso coração é tendencioso ao orgulho. Palavra de Jesus, meus irmãos, para Jesus tudo quanto seja ostentação deveria ser abominado e evitado. Nós não devemos fazer nada para receber os aplausos dos homens, mas tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz que até no copo d'água tem que fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quem ele está estudando aí? Fazei tudo para a glória de Deus. Os nossos filhos na escola, na faculdade, no trabalho, né? Tudo para a glória de Deus. Tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Poucos servos. Pouca gente para carregar o piano. Pouca gente para trabalhar. Pouca gente para desenvolver. Nós temos muitos caciques e poucos servos.
E nós devemos ter mais servos. Há tanta vaidade humana que não sobra espaço para a glória de Deus. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, consumista, onde o ter se sobressai ao ser. E nessa sociedade consumista, você vale o que tem. Se você tem, você vale alguma coisa. Se você não tem, você não vale nada. Para Reverendo Hernandes, o consumista compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece, porque a gente gosta de ostentação. O orgulho humano. Mas o segundo imperativo negativo aqui, Paulo diz o seguinte: não deposita a esperança nas riquezas. Vamos ver isso? Não depositem a esperança nas riquezas. Veja o que Jesus havia dito em Lucas 12:15, se você quiser abrir também a sua Bíblia, se você quiser colocar aí Lucas 12:15, para que outras pessoas possam ler. Vamos ver o que diz Lucas 12:15. Vamos ler comigo? Tende cuidado, guardai-o de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E Paulo, então, orientou também a Timóteo a exortar aos ricos que não depositam a sua esperança na instabilidade das riquezas. E me faz lembrar aqui, na época do Collor, né? O Collor fez o plano cruzado lá e confiscou a poupança de todo mundo. Aí tinha um homem na região de Valadares, vendeu a fazenda para multiplicar o seu dinheiro, dobrar o seu dinheiro mês a mês, né? E você se lembra aqui, quando a gente ia comprar, aí a maquininha marcando, todo dia, não era uma vez por semana, era todo dia, remarcava-se no supermercado. A inflação era galopante, agora a inflação que está na Venezuela, a inflação que está subindo também lá na Argentina. E nós já estamos sentindo reflexo disso aqui no Brasil também. A instabilidade das riquezas, meus irmãos. E então, né, o Collor foi lá e confiscou. E ele ficou tão desesperado que ele viu que não podia mais movimentar o seu dinheiro, a não ser uma cota bem pequena, e ele então atirou no ouvido. Porque a sua vida estava girando em torno das suas posses, do seu dinheiro, da sua fazenda que ele havia vendido, estava no banco ali, dobrando mensalmente no valor daquela fazenda, porque ele havia vendido. Então a gente pode perceber, meus irmãos, a instabilidade das riquezas. Ganhar dinheiro é uma necessidade. Sem ele é impossível viver com dignidade. A gente precisa comprar e pagar, a gente precisa pagar água, luz, telefone, internet, a escola dos filhos, né, o remédio, e a gente paga a gasolina. Mas o dinheiro não pode ser dono do nosso coração. O dinheiro ganho pelo cristão deve ser fruto de um trabalho digno e honesto. Algumas pessoas, querendo ficar ricas, às vezes fazem até crimes. Tem gente que vive a vida matando o outro para ganhar dinheiro, né? São os pistoleiros, outros vendem drogas, que destroem os filhos, que destroem famílias, que deixam pessoas das praças como zumbis. Contudo, o cristão não pode fazer tudo por dinheiro. Lembra do programa do Silvio Santos, tudo por dinheiro, né? Você não pode fazer tudo por dinheiro. Não coloque a sua fé na provisão, mas no provedor, Deus. Nas economias mais desenvolvidas, meus irmãos, o número de descrentes é crescente. Os países mais ricos, mais prósperos, onde tem mais ateus do mundo. Pois a tendência do coração humano na prosperidade é se afastar de Deus. Veja as palavras de Agur. Olha, Provérbios 30, versículos 7 e 9. Pode colocar aí também na tela para os irmãos verem, né? Provérbios 30, você pode abrir também a sua Bíblia, você que está aqui no templo, nesse estudo maravilhoso de quarta-feira. Veja o que está escrito aí em Provérbios 30, versículo 7 até o verso 9. Diz assim, olha que a oração que ele fez. Ele fez um pedido a Deus. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e te diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então, o que ele pede? Equilíbrio. Ele pede o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá
hoje. Pão nosso. Pastor Antônio Sper fala que tinha um amigo que ele sempre falava assim, pastor, né? Deus promete a gente o pão de cada dia, a gente corre atrás da padaria. O pão de cada dia, o que nos é necessário, o que nos for necessário. Ele pede a Gu que fala o seguinte, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, para que estando eu farto, te negue. Quantas pessoas negam a Deus na prosperidade? Que Deus, que nada. Um dia um homem me bateu na carteira e falou assim, Deus para mim é dinheiro no bolso, pastor. Eu falei assim, o dia que você morrer, né, quem vai levar o seu dinheiro? Ele ficou pensando e ficou sem resposta. Vai ficar tudo, porque caixão não tem gaveta. Davi diz o seguinte, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. E a gente pega alguns países aqui, por exemplo, a Suécia, né? Tem 64% dos habitantes do país que diz, somos ateus. Os habitantes falando isso. Na Dinamarca, 48% dos habitantes. França, 44% dos habitantes se declaram ateus. Alemanha, 42% dos habitantes. Na África subsaariana, aquele povo mais humilde, simples ali, 1% apenas, que se declaram ateus. Podemos possuir, meus irmãos, muitos recursos deste mundo, só não devemos depositar a nossa esperança na instabilidade das riquezas. Pois o dinheiro não é tudo e também não compra tudo. Alguém disse que com dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não lá pode com o dinheiro comprar-se uma cama, mas não compra o sono. Com o dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não um tempo. Com o dinheiro pode-se comprar livros, mas não conhecimento. Com o dinheiro pode-se comprar comida, mas não apetite. Com o dinheiro pode-se comprar posição, mas não respeito. Com o dinheiro pode-se comprar sangue, mas não a vida. Com o dinheiro pode-se comprar remédios, mas não a saúde. Com o dinheiro pode-se comprar sexo, mas não o amor. Com o dinheiro pode-se comprar pessoas, mas não amigo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não pode oferecer segurança e realização plenas e eternas. Eu conheci uma jovem, 18 anos, pai era rico, fazendeiro, menina nova, 18 anos, entrou para o quarto, pegou o revólver do pai e tirou no ouvido, com todo o dinheiro, com toda a fama, com toda a riqueza que o pai poderia deixar para ela. Porque o dinheiro não satisfaz o vazio do coração humano. Só Deus, então não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. É como ter um buraco sem fundo. É como matar a sede com água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Por isso Salomão, que experimentou o caráter transitório das riquezas, Salomão tinha muito ouro, muitos bens, muita glória, muita pompa. E ele chega a dizer, escrevendo Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, ele diz o seguinte, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isso é vaidade. E a gente pode ver que por dinheiro a pessoa se casa, a pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa furta, e até comete os piores crimes, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente vê aquele caso da Susana Richthofen, menina de 18 anos, filha de pais ricos, e ela, doida com a herança antecipada, matou os próprios pais. É triste a gente observar isso, mas depois dela já surgiram outros casos também. Então, se por um lado as riquezas são passageiras, os anseios humanos são eternos. O ser humano fora da comunhão com Deus só experimenta o vazio. Só o vazio. Só Deus pode preencher esse vazio. Por isso Agostinho chega a dizer, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O nosso coração só tem sossego, só tem paz, só tem vida, só tem satisfação em Deus. Só Ele pode trazer descanso para a alma cansada, só Ele pode trazer paz para a alma atribulada. Só em Cristo. Somente no Senhor o homem encontrará segurança e felicidade. Qualquer realização que um homem possa experimentar nas riquezas distante de Deus é passageira, é fútil,
É como uma bolha de sabão. Todos nós aqui já brincamos. Aquela brincadeira de soprar o sabão assim, né? A gente coloca sabão na água e sopra com um canudinho, né? Aí sobra aquela bolinha. Aí a bolha vai subindo, daqui a pouco faz... Puff. Assim é a vida do homem sem Deus. Uma folha seca caída no chão. É como a bolha de sabão. Consciente desta verdade, meus irmãos, o salmista chega a dizer o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Só em Deus a nossa alma tem satisfação, só em Deus a nossa alma pode ser dessedentada, só em Deus a nossa alma pode ter paz, só em Deus. Depois de refletir sobre os dois imperativos negativos, Paulo encorajou os ricos com dois imperativos positivos. E aqui ele está falando para os ricos crentes da sua época. Alguns em Éfeso haviam se convertido, né? E eles deveriam usar o seu dinheiro para a glória de Deus. E por isso ele fala o seguinte: sejam ricos de boas obras. Veja o que diz o verso aí, 19. Veja o que Paulo diz: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Devemos usar, meus irmãos, as riquezas para fazer o bem. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Devemos estar sempre preparados para compartilhar. Devemos repartir. Deus nos dá com abundância, não para acumularmos. A gente não leva nada nessa vida. Nada. Quer ver uma coisa? Estou aqui. Se alguém me pegar aqui infartado aqui, daqui a pouco vai me levar para o caixão com essa roupa aqui, ou vai mudar a roupa. Mas alguém vai mudar. E só fica até ali. Já pensou num negócio desse? Como a vida a gente não leva nada. Então devemos ser generosos em dar e prontos a repartir. Veja o exemplo de generosidade do bom samaritano. Olha o que o samaritano fez. Viu aquele homem moribundo, sangrando, entre a vida e a morte, que sofreu um latrocínio tentado, e aquele homem passou perto deste homem que estava sangrando, desceu do seu animal, e colocou na sua ferida óleo e vinho. Com todas as forças do seu corpo, ele colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E diz a Bíblia que ele então deixou 2 denários ali com o hospedeiro e diz o seguinte: se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Olha que bondade tão grande. Olha o exemplo desse bom samaritano na parábola contada por Jesus. Nós devemos, meus queridos irmãos, estar prontos a repartir como esse bom samaritano fez, ajudando aqueles que carecem, ajudando os moribundos, ajudando aqueles que estão caídos à nossa frente, que a gente possa resgatar vidas. Mas sejam bem, que em quarto lugar, faça um investimento para a eternidade. Veja o que diz o versículo 19, aí, a parte final, aí, né? Verso 19. Vamos ler? Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então veja que Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós devemos acumular tesouros no céu. Como assim, pastor? Eu posso acumular tesouros no céu? Pode e deve, disse Jesus. As riquezas espirituais, meus irmãos, jamais podem ser roubadas. Eu vi o governante do país falando que pode mexer na poupança, né? E se tomar? Tomou. Onde está a sua riqueza?
aqui na terra ou no céu? Devemos buscar as coisas do alto, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, devemos buscar tesouros que sejam um sólido fundamento, devemos nos apoderar da verdadeira vida. Faça investimento dos bens materiais para ganhar almas eternas. Nós somos frutos, meus irmãos, do trabalho de um missionário. Ashbel Brinsheim saiu dos Estados Unidos com 26 anos de idade. Pegou uma passagem de navio, chegou aqui, depois de 2 meses de viagem, no dia 12 de agosto de 1859, para plantar a igreja presbiteriana no Brasil. Comprou templos, fez seminários, fez uma imprensa evangélica para mandar os seus sermões para todo o Brasil, para os padres, para os bispos daquele tempo, para evangelizar. A igreja norte-americana investiu aqui no Brasil, construiu escolas, orfanatos, igrejas, templos. Até em Abaeté comprar lá, não é isso? Terreno lá, porque os missionários chegavam ali, e eles tinham que ter um cavalo, eles compraram um terreno lá, 2 alqueires de terra, para visitar aquela região, para evangelizar o nosso irmão Felipe, que hoje está na glória com o Senhor, evangelizar a dona Ana. Olha que bênção, a família. E a gente pode perceber que esses missionários investiram no reino de Deus. Investiram para ganhar almas eternas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, que o nosso dinheiro seja usado para ganhar vidas para Cristo, para ganhar almas para Deus. Jesus diz o seguinte: por isso eu digo, usem a sua riqueza, a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. A parábola do administrador infiel, Jesus então faz essa aplicação no final lá. Missões, meus irmãos, se faz com os pés dos que vão, com os joelhos daqueles que ficam, e com as mãos daqueles que contribuem. Nós devemos contribuir para o reino de Deus. E como os cristãos gastam o seu dinheiro hoje? As pesquisas mostram que gastam-se mais com chicletes do que com missões. Gastam-se mais com refrigerantes e balas do que com missões. Gastam-se mais com produtos de beleza do que com missões. Gastam-se mais com comidas supérfluas do que com missões. Gastam-se mais com animais de estimação do que com missões. Inclusive, eu estive em Valadares há pouco tempo atrás, eu perguntei a uma irmã, e aí, os filhos? Né? Ela pegou, meu filho aqui, abriu o celular, mostrou 2 cachorrinhos. Hoje os crentes não estão querendo ter nem filhos para educá-los na fé, estão tendo pets, cachorros, e gastam uma fortuna com aqueles cachorros como se fossem filhos. Quando vão viajar, deixam no altarzinho. Né? Um hotelzinho para cachorro é caríssimo. E aí nós podemos perceber, meus irmãos, gastam-se mais com roupas de etiquetas do que com missões. E como podemos dizer que amamos a obra missionária se missões é o nosso menor investimento? Por fim, Paulo termina a carta, meus irmãos, como começou, com a solene incumbência de guardar o tesouro sem erro, inspirado à verdade da palavra de Deus. Em quinto lugar, guarde o bom tesouro como fiel depositário. Vamos dizer isso comigo? Guarde o bom tesouro como fiel depositário. Veja o que diz o verso 20 e versículo aí 21. Vamos ler juntos? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. O fiel depositário aqui, meus irmãos, é um termo jurídico para designar um indivíduo a quem a justiça confia um bem durante o processo. Então, coloca uma joia na sua mão, você tem que guardar. Se você não guardar fielmente, você pode responder por furto, por desvio, por infidelidade e ser preso. Então, o fiel depositário é esse termo jurídico daquele que está guardando um bem que é do outro. E Timóteo deveria guardar o bem que lhe foi confiado. Timóteo era um depositário do Evangelho. Ele recebeu o Evangelho
foi revelado a Paulo, a Pedro, aos demais escritores do Novo Testamento. Ele tinha o Evangelho, e ele deveria ser um fiel depositário, e ele era obrigado a proteger o depósito incólume e inalterável. Não podia alterar, acrescentar ou tirar nada do Evangelho. Em outras palavras, o ministro, meus irmãos, não tem liberdade para criar a própria teologia. Pelo contrário, deve proclamar a mesma mensagem que ele recebeu. O Evangelho que nós recebemos é esse que nós entregamos. Não pode ser outro, não pode ser inventado, não pode ser imaginado por nós. Então, a tarefa de Timóteo não era inovar, a tarefa de Timóteo era preservar, conservar. O cristianismo, meus irmãos ortodoxos, não deve ser reinventado, revisto ou reinterpretado, mas apreciado, conservado, defendido, pregado. Em outras palavras, que nós devemos guardar o bom depósito sem alterar, sem tirar e sem acrescentar nada. Guarde o bom depósito que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos. Em outras palavras, guarde o bom depósito, evitando discussões profanas e tolas que não levam a nada. Existem muitas pessoas que às vezes querem trazer discussões para deturpar o Evangelho, para distorcer o Evangelho, para desvirtuar o Evangelho, para mercadejar o Evangelho, para adulterar o Evangelho. O Evangelho não pode ser adulterado, modificado, reinventado, reescrito, reinterpretado. O Evangelho tem que ser guardado e pregado como nós o recebemos. Guarde o bom depósito, evitando contradições do saber. E as contradições do saber aqui são as afirmações heréticas dos gnósticos que negavam a encarnação de Cristo e a plenitude de sua divindade. E negar a encarnação de Cristo é negar a sua morte de cruz, a sua expiação, é negar a ressurreição, é negar a sua ascensão como homem aos céus, é negar a sua volta pessoal, visível e gloriosa no último dia. Guarde o bom depósito para não se desviar da verdadeira fé, como falsamente lhe chama, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Em lugar de abandonar a fé, ele deveria defender a verdadeira fé, ou a sã doutrina. E a carta termina com a palavra de bênção: a graça seja convosco. Vamos dizer isso? A graça seja convosco. Ainda que a carta, meus irmãos, fosse endereçada a Timóteo, é claro que ele tinha em mente toda a igreja efésia, quando escreveu a bênção de despedida. A graça seja convosco. Ele não diz assim, a graça seja contigo, Timóteo. Não, ele diz, a graça seja convosco, porque essa carta deveria ser lida por toda a igreja de Deus, por toda a igreja em Éfeso. Embora eles não tivessem força em si mesmos para combater o erro, fugir do mal, renunciar à cobiça, cultivar o contentamento e a generosidade, permanecendo fiéis até o fim, eles receberiam a graça de Deus para sustentá-los até o fim. A graça seja convosco. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos fortalece para combatermos o mal. É a graça de Deus que nos fortalece para guardar o bom depósito. É a graça de Deus que nos faz perseverar até o final. É a graça de Deus. Ai de mim, ai de ti, ai de nós, se não fosse a graça de Deus nos fortalecendo nessa jornada. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, não permitindo que os bens materiais ocupem o centro da nossa vida. Não é pecado possuir bens materiais, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter dinheiro na poupança. O pecado é ser possuído por essas coisas. É ter essas coisas como
donas do nosso coração. Então, não permite que a prosperidade te afaste de Deus. Deus deve ser o nosso maior tesouro. Você é apenas mordomo de tudo aquilo que tem. Você não é dono de nada, você é mordomo. Você é um servo que está administrando as coisas que Deus colocou na sua mão. E tudo que somos e temos pertence ao Senhor. O seu carro tem que ser de Deus. Inclusive, meus irmãos, a gente precisa usar o nosso carro para trazer alguém para a igreja, um idoso, um vizinho, um parente. Que você possa ser essa bênção. Nós devemos usar tudo para a glória de Deus. O seu dinheiro é para a glória de Deus, a sua vida é para a glória de Deus, os seus dons são para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Porque nós iremos prestar contas da nossa administração no último dia, quando o Senhor vier. O que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu? E nós devemos administrar para a glória de Deus, para a glória de Deus. Como viveremos? Em segundo lugar, praticando bem, pratique o bem. Faça como Jesus. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Seja rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir. Use o seu recurso para a glória de Deus. Seja generoso. O generoso é abençoado. Invista no reino de Deus, invista na obra de Deus. Dizime, oferte. Seja uma bênção. Entregue uma cesta básica. Abençoe a família carente. Faça algo para abençoar a outras pessoas. Como viveremos? Em terceiro lugar, conservando o bom tesouro do Evangelho. Levante a Bíblia bem alto assim. Diga assim comigo. Conservando o bom tesouro do Evangelho. Não tenha medo de pregar o Evangelho puro e simples, meus irmãos. Nós não precisamos de inventar nada. Nós não precisamos de acrescentar outras filosofias, outras interpretações, reinventar, né? Reinterpretar. O Evangelho tem que ser pregado na sua simplicidade. O pregador não é dono da mensagem, mas é servo da mensagem. O mundo procura por novidades no mercado da fé. No entanto, a igreja oferece o mesmo Evangelho de sempre. O mesmo Evangelho que Paulo pregou há 2000 anos atrás. Porque se mesmo um anjo descesse aqui e trouxesse outro Evangelho, seja anátema. Nós não podemos alterar, diluir, adulterar, acrescentar, tirar nada do Evangelho. O Evangelho do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto, entronizado, glorificado à direita de Deus Pai, este Evangelho que nós devemos preservar e pregá-lo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Esse Evangelho nos foi entregue e não inventado por nós. Esse Evangelho nos foi trazido e não produzido por nós. Nós não somos os autores do Evangelho, nós somos os defensores do Evangelho e proclamadores do Evangelho, aquele que nós recebemos. Por essa razão, devemos guardar o que nos foi confiado e transmiti-lo com fidelidade, conservando o bom tesouro do Evangelho. Que Deus nos abençoe.